Prontinhos? Se inscrevam no canal, curtam e ativem o sininho. Comentem, compartilhem os vídeos, ajudem o canal a crescer. Vamos lá! Olá, gente, espero que estejam todos bem, todos em paz. Eu estou com um cisquinho aqui no meu olho, já começando o vídeo com um cisquinho, mas enfim. A figura, não só a figura da Lana Turner, como beleza, como aquela bela mulher que me encantou, mas várias coisas, vários detalhes sobre ela sempre me encantaram muito, me encantaram desde muito cedo. Os filmes que ela fez, filmes como Imitação da Vida, Peyton Place, Johnny Eager, Ziegfeld Girl, muitos outros. O Destino Bate à Sua Porta, grande clássico de 1946, dela com John Garfield. Inclusive, me encantam muitos filmes dela, inclusive no livro de memórias dela, que é esse livro aqui, que eu tenho em português, comprei no sebo por R$5 só, há muitos anos, muitos e muitos anos atrás, mais de 10 anos, ela afirma que no início ela não gostou muito do John Garfield, porque o John Garfield era um grande ator, mas ele não era um Clark Gable em termos de aparência. Então a aparência do John Garfield não agradou muito a Lana Turner. Então ela achou que não fosse dar certo o par deles no filme O Destino Bate à Sua Porta. Porém, enquanto ela filmava com o John Garfield, ela mudou de ideia por causa do talento que o John Garfield tinha e o que ele entregou nas cenas com ela. E realmente era um grande ator que infelizmente morreu muito cedo. O talento da Lana também me encanta muito, porque a Lana Turner ela era uma verdadeira estrela. Ela tinha um combo de beleza com talento. E claro, né, aquela beleza da época, né, de deusa e tudo mais, aliado a um talento incrível como atriz. Ela era uma atriz excepcional e ela entregou desde muito cedo esse talento para o público. No Ziegfeld Girl, ela faz uma alcoólatra que desce as escadas naquele momento icônico, épico da história do cinema, principalmente da história dos musicais, já que ela contracena com a Judy Garland nesse filme. Ela contracena com a Judy Garland e com a Hedy Lamarr. E ela arrebentou nesse filme como uma alcoólatra. Ela tem cenas extraordinárias, é um filme que eu indico para vocês, inclusive. Assistam esse filme, procurem esse filme para ver, porque vale muito a pena. Foi um trabalho de Lana Turner de 1941. Ela era ainda uma jovem, muito jovem, porém já com um talento muito grande. Lana foi treinada para ser uma estrela. Ela foi descoberta numa sorveteria por um figurão de Hollywood e o homem perguntou para ela: "Você quer entrar para o mundo do cinema, fazer filmes em Hollywood, aqui em Hollywood?" Ela já morava em Hollywood, estudava lá. Ela fazia o high school lá, que aqui no Brasil equivale ao ensino médio. E ela respondeu: "Eu tenho que perguntar antes à minha mãe." Porque Lana era uma adolescente ainda, de 16 anos de idade. O primeiro filme dela, como eu já disse até num short sobre ela aqui, que está aqui no canal, se chama They Won't Forget, é de 1937, e ela está numa cena no filme em que ela caminha pelas ruas com uma blusa
um suéter sem sutiã. Enquanto ela caminha, ou a câmera está ali filmando ela andando e balançando os seios. E quando Lana Turner, ainda, enfim, primeiro filme, imagina, ela sentou no cinema para ver o filme, ela quase morreu de vergonha e ela ganhou o apelido de Sweater Girl, a garota do suéter, que ela, inclusive, odiava. Ela nunca gostou desse apelido e ela levou um tempo para se libertar desse apelido de garota do suéter. O que eu quero tratar aqui nesse vídeo com vocês, gente, é sobre uma virada na vida e na carreira da Lana Turner, que foi no início dos anos 50, quando Louis B. Mayer, o grande executivo da MGM, o estúdio em que Lana Turner passou a vida inteira sendo a atriz, a estrela, Louis B. Mayer, ele pediu demissão lá para 1952, 1953, e Lana ficou desesperada, porque ele era um paizão para ela. Louis B. Mayer é uma figura muito complexa, uma figura muito polêmica. Ele não era um paizão, digamos assim. Ele, na verdade, ele fazia da vida dos astros, estrelas aí um verdadeiro inferno. Posso falar sobre alguns casos em outro vídeo, senão a gente vai fugir muito desse assunto. Mas enfim, para Lana Turner, para ela, o Louis B. Mayer era uma figura de pai, uma figura paterna. E ele livrava ela de muitos escândalos, muitas situações embaraçosas, principalmente ligadas à vida amorosa da Lana, que era uma vida extremamente agitada, agitadíssima. Lana adorava namorar, ela era namoradeira. E ela, inclusive, tem uma frase aqui no livro dela, ela tem a frase famosa, inclusive, para os amantes do cinema clássico, em que ela diz que o sonho dela sempre foi ter um marido e 7 filhos, mas o que aconteceu foi o contrário. Ela teve 7 maridos e uma filha. Foi isso que aconteceu na vida dela. Mas enfim, a filha da Lana Turner se chama Cheryl Crane, que foi fruto do casamento da Lana com o Stephen Crane. A Cheryl nasceu em 1943 e o casamento, infelizmente, não durou muito. Mas, depois de alguns casamentos, chegamos ao início dos anos 50 e a vida de Lana Turner, e principalmente a carreira dela, começa a declinar um pouco. Porque, infelizmente, naquela época, existia uma questão muito séria em relação à idade da mulher. A idade do homem, sim, claro, mas a idade da mulher, da atriz, da estrela, naquela época, nos anos 50, era uma questão muito polêmica, porque uma atriz chegava aos 30 anos de idade em Hollywood, ela já estava com seus dias contados, ou com alguns anos, no máximo. Então, Lana Turner, na casa dos seus 30 anos, ela se viu com o casamento com Bob Topping. Ao fim, ela vendeu uma propriedade que eles tinham chamado Maple Top. Ela vendeu, era uma propriedade gigantesca, eu coloquei aqui no nosso roteirinho de hoje, propriedade gigantesca que ela não conseguiu mais sustentar, porque ela estava falida. Com a saída do Louis B. Mayer da MGM, veio um novo executivo que reavaliou Lana Turner e disse: olha, você já está ficando velha. Exatamente, falou isso para ela. E ela saiu da MGM, ela filmou 2 fracassos na carreira dela. A carreira de Lana Turner foi uma carreira meteórica, desde They Won't Forget, de 1937, que ela teve uma carreira maravilhosa.
mas ela teve dois fracassos no início dos anos 50, que foi O Pródigo e Mr. Imperium, que ela fez ao lado de Ezio Pinza, um tenor, um cantor de ópera que era também um ator. Na época, Hollywood fazia muitos musicais e vários tipos de musicais. E Lana Turner fez alguns musicais. Ela fez Ziegfeld Grown, que ela era alcoólatra, em 1941. Ela fez a segunda versão de A Viúva Alegre, dos anos 50 também, que foi já um sucesso a mais. E ela fez Mr. Imperium com esse tenor, que foi um fracasso, porque inclusive a química dos dois foi péssima. Ele tinha um gosto de alho proposital na boca. Eles eram um casal no filme, então era difícil filmar as cenas românticas. Lana, inclusive, no seu livro de memórias, que eu acabei de mostrar, fala que foi um pesadelo para ela contracenar com este cantor-ator. E ela não via a hora de terminar logo as filmagens daquele filme. E esses dois filmes, O Pródigo, que a deixou extremamente envergonhada porque ela tinha um figurino em que ela estava praticamente nua. O roteiro era um roteiro muito ruim. Fez de O Pródigo também um fracasso na carreira de Lana Turner, então ela teve esses dois fracassos na carreira. A volta por cima de Lana Turner, que foi para a Europa, inclusive, filmar com Clark Gable, Betrayed, A Traiçoada, em 1954, onde ela usava os seus famosos cabelos loiros, ela usava os cabelos escuros. Ela filmou 2 vezes na Europa, durante os anos 50. Até que em 1957, ela fez o filme Peyton Place, A Caldeira do Diabo, que foi o seu grande retorno ao cinema, à tela grande. Ali foi a volta por cima da carreira de Lana Turner, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz naquele ano por seu personagem no filme Peyton Place. Mas antes, a gente vai voltar um pouquinho no início dos anos 50, onde a Lana Turner não teve só 2 fracassos de bilheteria, com Mr. Imperium e O Pródigo. Ela também teve um fracasso com seu casamento com o ator Lex Barker. Lex Barker foi um dos Tarzãs do cinema. Foi o Tarzan dos anos 50 no cinema. E, enfim, os casamentos de Lana não duraram. Infelizmente, ela não foi muito feliz em seus casamentos. Só que o casamento com Lex Barker foi um casamento extremamente, digamos assim, diferenciado, porque o final dele foi um final trágico. Lana Turner descobriu que o Lex Barker, veja bem, Lex Barker é um ator famoso, mas existe uma polêmica envolvendo a vida pessoal dele. Ele estava nada mais, nada menos do que molestando Cheryl, a filha de Lana Turner. Quando ela descobriu, o casamento terminou. Muito triste essa situação. Foi uma situação que marcou muito a vida de Cheryl Crane, que estava com 9 anos na época do casamento de Lana com Lex Barker. Então, com 9 anos de idade, Cheryl foi molestada por um dos maridos de sua mãe, que era também um dos atores mais populares da época. Situação difícil, né? Então, isso foi no início dos anos 50, com os 2 fracassos de bilheteria. Também o fracasso do segundo casamento com sua filha Cheryl sendo molestada por seu marido, seu então marido. Em 1957, com o sucesso estrondoso de Peyton Place, Lana, indicada ao Oscar de melhor atriz, como dito antes, foi a cerimônia do Oscar que resolveu levar como companhias sua filha Cheryl e sua mãe.
e deixar seu marido na época em casa. Só que seu marido na época era um mafioso chamado Johnny Stompanato. Stompanato, ele ocultou, digamos assim, ele escondeu de Lana a sua identidade verdadeira. Ele veio com o nome de John Steele. E Lana estava completamente fascinada por ele, porque era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem que podia agraciá-la com vários presentes e vários gracejos, vários tipos de conquistas, mas realmente conquistou Lana. Ela soube por um amigo, que também está presente aqui no livro, informação que ela conta, que ela soube por um amigo. Lana, você não sabe com quem você está saindo? É Johnny Stompanato. Ele tem ligações com ilegalidades. Ele é um homem errado, um homem com um passado que ele tenta esconder. Mas eu sei, e eu estou lhe dizendo, fuja deste homem que ele é perigoso. Mas Lana já estava envolvida com ele, já estava apaixonadíssima. Então, acontece que Johnny Stompanato também era um homem muito agressivo. Ele agredia Lana, agredia muito, ele batia muito nela. Batia demais. Era um verdadeiro pesadelo, segundo a própria Lana Turner afirma no seu livro de memórias. O pesadelo que era o casamento com Johnny. Quando Lana resolve deixar, por vergonha mesmo, né, a identidade, o Johnny Stompanato, ele tinha uma reputação extremamente suja. Então a Lana Turner, ela resolve que não, peraí, você vai ficar em casa, melhor você ficar em casa, e eu levo para a cerimônia do Oscar minha filha e minha mãe. E assim foi. Johnny ficou furioso. E o que acontece depois é algo terrível, né? Cheryl, inclusive esse vídeo, gente, ele é baseado tanto no livro da Lana quanto no documentário maravilhoso chamado Uma Memória de Filha. Lana Turner, Memórias de uma Filha. O nome do documentário em português é esse, A Daughter's Memoir, Memórias de uma Filha, em que a Cheryl Crane conta essa história, dentre outras muitas histórias. Mas nessa história aqui, voltamos para o livro e tendo sempre como base também no documentário. A Cheryl fala que ela escutou barulhos horrorosos. Ele estava no quarto dela, fazendo as coisinhas dela, né? Ela era uma adolescente de 13, 14 anos de idade. Então, ela escuta barulhos horrorosos que vinham do quarto de sua mãe e Johnny. E Cheryl, ela já estava com essa convivência, esse convívio com Johnny batendo na mãe dela. E ela não gostava nem um pouco disso. Isso a incomodava demais. Então ela resolve ir até o quarto da mãe. Só que finalmente ela toma a decisão, depois de presenciar muitas vezes sua mãe sendo agredida, Johnny batendo nela muito, ela resolve tomar uma iniciativa. Ela vai com uma faca até o quarto da Lana. Quando Johnny abre a porta, ela enfia a faca em Johnny e ele cai. Isso foi a julgamento, é uma história extremamente polêmica e a Cheryl acabou sendo inocentada. Dizem, inclusive, que Lana teve uma grande atuação no julgamento, o que eu acho que a gente deve desconsiderar, porque imagine o sofrimento que essa mulher estava passando na época, né?
Então, dizer que ela estava atuando, acho uma coisa... Não acho legal falar isso, sabe? Acho que tanto para a mãe quanto para a filha foi uma situação terrível, um pesadelo, uma coisa que não deve acontecer com ninguém. Com o filho de ninguém e com a mãe de ninguém. Então, a gente tem que pensar nisso, né, gente? A gente tem que ter a sensibilidade. A Cheryl foi inocentada porque houve a alegação dela no tribunal de que ela estava defendendo a mãe, que a mãe dela corria, inclusive, o risco de vida. Mas, até hoje, existe um rumor de que a própria Lana teria esfaqueado o Johnny e que a Cheryl teria tomado a frente e tomado a culpa para ela para poder proteger a mãe. Não sei. A gente realmente fica nesse impasse, né? Será que a história da Cheryl é a história verdadeira? Será que os rumores são verdadeiros? Eu prefiro acreditar na Cheryl. Eu acho realmente que ela foi defender a mãe e ela enfiou a faca nele. É isso. E se vocês percebem os altos e baixos na vida de Lana Turner, no início dos anos 50, com os dois fracassos na carreira, com os dois filmes fracassados, e também com o casamento fracassado com Lex Barker, que molestava a Cheryl. E, por outro lado, em 1957, o sucesso com o filme Peyton Place, a indicação de melhor atriz, Oscar de melhor atriz. Em contrapartida, o casamento tempestuoso, casamento pesadelo com Johnny Stompanato. Pois é. A vida de Lana Turner é uma vida fascinante. Lana tem uma história fascinante e eu pretendo trazer mais histórias sobre ela. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir, dá um joinha, compartilha, comenta. Obrigada pela audiência, obrigada pelos inscritos. Vocês são muito importantes. Fiquem bem, fiquem em paz e até breve. Tchau.